Olá a todos, meu nome é Elicardo Gonçalves, eu sou professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro, campus Paracambi. Vamos falar sobre o trabalho processamento de imagem digital com ghosting devido à dupla atenuação de feixe e mapeamento indireto por fluorescência de raio-x. O trabalho é feito por mim, pela Luísa Dutra e pelo Lucas da Costa, meus dois alunos de iniciação científica, em colaboração com os professores Davi Ferreira de Oliveira, da COP, da UFRJ, e Marcelino José dos Anjos, da UERJ. Esse trabalho se baseia na adaptação que fizemos da medida em um equipamento de mapeamento de fluorescência de raio-x, o Tornado, para mapear a tramitância de raio-x característico produzido numa base. Assim, o equipamento fornece um novo tipo de medida, e essa adaptação foi feita sem nenhum tipo de alteração física no equipamento. Mas essa medida, os dados precisam de uma correção digital. O trabalho se baseia nessa correção. Essa correção foi feita usando um algoritmo genético rudimentar escrito em Octave. Ele também utilizou uma simulação do ghosting em imagens criadas aleatoriamente para treinar o algoritmo. Vou deixar meus dois alunos autores do trabalho apresentá-los para vocês. Bom dia, meu nome é Lucas e eu vou falar um pouco sobre a motivação do trabalho, né? Ele aborda o tema de fluorescência, e onde você tem um equipamento comercial de fluorescência, né? Onde você tem uma fonte de raio-x, uma base, uma amostra, uma base de sustentação para essa amostra e um detector. Então essa fonte de raio-x ela vai emitir uma radiação que vai excitar essa amostra, e a radiação característica advinda dessa amostra vai chegar até o detector. Então, por processos computacionais, é possível montar um espectro que relaciona os valores de energia dessa radiação característica e o número de contagens, por exemplo. Daí dá para saber, por exemplo, a concentração dos elementos químicos presentes nessa amostra e tudo mais. Em amostras finas o suficiente, é comum, né, é perceptível ver a presença da contribuição da base de sustentação. Então, isso sugeriu uma forma alternativa de realizar esse mapeamento, onde o feixe de radiação advinda da fonte foi incidido diretamente nessa base. Então, essa mudança, né, na configuração do equipamento, de incidir diretamente na base de sustentação, isso implica em uma dupla atenuação. Por quê? A amostra ela tem uma diferença de densidade, né? E essa diferença de densidade ela vai criar um contraste, né? Então, o feixe incidente tem a informação do contraste em um ponto, e o raio-x característico, né, que vai vir da base de sustentação, ele vai ter a informação do contraste em outro ponto. Então, isso vai inferir uma dupla atenuação. Esse processo, como pode ser visto nas imagens abaixo. A primeira imagem não tem o efeito, né, o ghosting, e a segunda tem esse efeito. Então, você pode ver ali um certo deslocamento, como se a imagem tivesse duplicada e um pouco deslocada. Essas imagens dos dados reais foram adquiridas do equipamento Bruker M4 Tornado, usando o filme radiográfico como amostra e uma placa de aço inoxidável como base. A posição da amostra e da base foi de tal maneira, a direção do detector e o tubo de raio-x ficou na base. O filme radiográfico foi usado por ser regular, plano, fino, e ser constituído de dois materiais diferentes, que é a prata e o polietileno. Escolheu-se a base de aço pela facilidade de encontrar esse material e pela alta densidade do pico de ferro, e que é um elemento com energia característica dentro dos parâmetros necessários para otimizar os testes, né, de tratamento da imagem. A base foi excitada por um feixe de raio-x com tensão de 50 kV, e o mapeamento foi realizado com um passo de 25 micrômetros. Essa imagem é um exemplo real, né, onde o elemento mapeado é o ferro. Também é perceptível o efeito fantasma nesse caso. Em algumas situações, como eu havia dito, ele é minimizado ou não, né? Isso depende de configurações da fonte, de parâmetros da fonte e também da composição. Então, por que é interessante resolver isso? Quando você tem esse espectro bem definido, ou seja, esses picos de energia com um valor bem maior em relação ao ruído e quase nenhuma interferência por background, por exemplo, né, tirando a contribuição do feixe incidente, vai ter essa transmitância que pode ser utilizada para outras aplicações, como cálculo de espessura, por exemplo. O objetivo desse trabalho é justamente obter um procedimento matemático que remova esse efeito ghosting, qual a Luísa vai falar melhor agora. Então, bom dia a todos. Eu
sou a Luísa Dutra, eu vou começar a falar sobre os materiais e métodos do nosso trabalho. A gente considera as imagens como matrizes de pixels, e aí a imagem I seria uma imagem com um defeito Gaussian, que é considerada como resultado da convolução bidimensional de uma imagem original I0, uma matriz convolução K, que aqui a gente vai chamar de kernel, como a gente consegue ver nessa fórmula. Para realizar o procedimento inverso e a partir de I calcular o I0, é preciso achar o kernel. Para isso, a gente usou o algoritmo genético rudimentar e as imagens aleatórias criadas artificialmente acrescidas do defeito Gaussian. Na biologia, a genética estuda os genes e a transmissão de características de geração para geração. Aqui, o problema, a matriz do kernel, a matriz K, inicialmente com o mesmo tamanho de I e 0, foi tratada como um código genético. O valor de cada elemento da matriz é uma unidade genética. Cada candidato à matriz do kernel é um indivíduo. Cada geração é composta por 100 indivíduos arranjados em uma matriz 10 por 10, que no caso é a primeira imagem com os quadradinhos aí. Cada um desses indivíduos é testado quanto à sua capacidade de, a partir de I0, encontrar a imagem I. Os 10 melhores indivíduos são selecionados para construir uma nova geração, que seria a segunda imagem com as letras. Misturando seus genes, eles teriam, entre aspas, filhos, que seria a terceira imagem. E num processo rudimentar de crossing over que isso acontece. A nova geração, essa da terceira imagem, também vai sofrer algumas pequenas mutações genéticas com relação à anterior para ser mais capaz de convoluir. Uma imagem I artificialmente acrescida do Gaussian é usado para testar os indivíduos do algoritmo genético. Esse Gaussian artificial é a junção da imagem I0 com uma imagem deslocada ID. A imagem ID é a imagem I deslocada à coluna C e as linhas L de pixels, que dá para ver nessa equação. E aí, assim, o algoritmo vai simular diversas imagens para I e 0, para assim achar o kernel. A junção de 0 e D pode obedecer a qualquer função matemática. Para simular de forma mais real o comportamento da atenuação do feixe de radiação, a gente usa essa fórmula que está aí embaixo. É preciso comparar a imagem I obtida pelo indivíduo testado no algoritmo genético com a imagem artificialmente acrescida do Gaussian. Para isso, é preciso assegurar condições mínimas de igualdade. Essa igualdade significa que os valores de pixel tenham a mesma média e o mesmo desvio padrão. Para isso, em cada pixel, fazemos a operação, que está presente nessa equação, onde C é a imagem e R é a imagem corrigida para ficar igual a ID, que é após a convolução pelo kernel, e D foi acrescida do Gaussian artificialmente, que é a imagem duplicada. Após garantir essas igualdades, as imagens são comparadas subtraindo uma da outra. O valor esperado para as imagens completamente iguais seria uma matriz de zeros. Assim, o valor absoluto médio é uma quantificação direta da diferença entre as imagens. O crossing over na biologia se baseia em um tipo de divisão celular que acontece na fase de formação dos gametas, conferindo a eles o número correto de cromossomos. Dentro desse trabalho, se constituiu em cruzar os genes de dois indivíduos aleatoriamente escolhidos para gerar um novo e potencialmente mais apto a convoluir. Após o crossing over, foram acrescidas pequenas mudanças no código genético desses filhos, a quais eu já tinha dito anteriormente, que estava ilustrada por aqueles quadrados. Obteve, assim, uma nova geração composta por indivíduos teoricamente mais aptos a convoluir. Aqui, ele mostra a eficiência do melhor indivíduo em função da geração. A eficiência é 1, valor máximo subtraído da média do valor absoluto da diferença entre a imagem convoluída e a simulada. Nos 4 cenários estudados, o pior caso foi de 95% para a relação de 1 para 2, entre 1000 e 1002. O melhor resultado encontrado foi a partir da relação de 1 para 4. O melhor kernel encontrado na simulação tem algumas características em comum. Tem a dimensão D por D, onde D é 2 vezes o deslocamento mais um pixel. O deslocamento é a distância entre a imagem original e o fantasma. É uma matriz de zeros com apenas 2 picos não nulos, o central e um dos externos. A distância entre os picos é a mesma da imagem para o defeito Gaussian, o que em uma matriz de zeros significa que o algoritmo genético escolheu uma solução trivial para o problema. Caso seja expandido em série, ele tem uma aproximação de primeira ordem, como dá para ver nessa fórmula a seguir.
De fato, existe uma relação direta forte entre a razão entre os coeficientes de atenuação e a intensidade desses picos na matriz, que dá para ver no gráfico. É possível entender que o pico central é a cópia da imagem original, enquanto para a nova imagem o pico deslocado é a mesma imagem, mais deslocada. Na prática, esse resultado trivial possibilita um tratamento de dados também trivial e de fácil generalização. Para desfazer o defeito de ghosting criado pelo segundo pico, bastaria fazer a convolução, invertendo o pico responsável pelo deslocamento da imagem. É possível também realizar uma correção de segunda ordem, a correção da correção, criando um terceiro pico que seria invertido com o segundo. Nos nossos dados, provavelmente pelo ruído da imagem, isso não fez muita diferença. O tratamento dos dados reais foi feito através da convolução dessa matriz com pico invertido. Utilizou-se um kernel de 35 por 35, com pico central distante por 17 pixels, em linha e coluna. Nesse trabalho, a gente usa o filme radiográfico porque tem duas camadas, uma de polietileno e uma de prata, se tornando assim uma boa amostra para o mapeamento. O resultado da imagem feita pelo mapeamento do elemento ferro pode ser visto nessas duas figuras. Variou o μ1 e μ2 manualmente, observando o resultado e chegando a uma situação ótima visualmente. Essa situação aconteceu na razão de 1 para 5. O tratamento de dados reais também foi feito através da deconvolução pelo método de Wiener. Utilizou-se o kernel de 35 por 35 com pico central distante por 17 pixels, em linha e coluna. A melhor razão entre μ1 e μ2 também foi de 1 para 5. Como conclusões, a gente pode aferir que foi possível encontrar com certo sucesso a correção da imagem com o método de deconvolução planejado. Outro método de correção que também é sugerido seria deconvoluir o mesmo kernel com pico invertido. O algoritmo genético forneceu uma solução trivial, mas muito fácil de generalizar. Essa metodologia de treinamento do algoritmo genético com imagens simuladas se tornou muito eficiente e pode ser usada em outras situações. Dessa forma, encerramos o trabalho por aqui e agradecemos muito a todos por terem assistido. Agora vamos responder as perguntas que vocês tiverem para a gente.